Olá, clube. Boa noite a todas. Ou bom dia, ou boa tarde para quem está assistindo em outro horário, sem ser aqui comigo ao vivo. Hoje nós vamos iniciar nosso segundo exercício. Nós tivemos três encontros, já está gravado dois, esse é o nosso terceiro. E nesse terceiro, para você que não assistiu, não ouviu nem o primeiro nem o segundo, escute no mínimo o primeiro. É fundamental para que você coloque em prática os exercícios que eu sugiro aqui no clube, né? Lembrando que o clube, ele é sobre escrita expressiva, mas a ideia é compartilhar com vocês exercícios de escrita expressiva para que vocês consigam colocar em prática no dia a dia de vocês, conforme a necessidade de vocês, né? Então, aqui eu coloco exercícios, né, compartilho exercícios de temas diversos, que para mim, né, são relevantes. Mas se você quiser sugerir algum tema, alguma coisa que você está necessitando, você pode compartilhar no grupo, que a gente começa a fazer um encontro de acordo com a necessidade de vocês, tá bem? Então, eu separei os exercícios desses pontos de acordo com o que eu acho relevante no dia a dia de qualquer pessoa, né? E também voltado para nós mulheres, né? Esses primeiros exercícios eles são fundamentais para que você também aprofunde nos próximos exercícios, porque o que pode acontecer, né? Se você pular o primeiro exercício, o segundo, o terceiro, quando chega lá no quinto e no oitavo, que é o último, você sinta dificuldade, porque os exercícios vão tendo uma qualidade um pouco mais difícil, né? À medida que eu vou compartilhando, vai ser um pouco mais difícil. O primeiro é mais fácil, tende a ser mais fácil, e o último tende a ser um pouco mais difícil. Então, recomendo que você comece desde o início, não pule nenhuma etapa, nenhum exercício, para que você não sinta dificuldade ao chegar lá no final, tá bom? Você também pode anotar. Assim que eu vou falar o exercício, você também pode anotar na sua agenda, no seu caderno, né? Para que fique melhor quando você for executar o exercício. Já foi comprovado cientificamente que quando a gente anota, a gente de fato consegue memorizar, lembrar, né? Então, quando você anota, pode ser uma boa, como é que se diz? Uma boa dica para que você lembre do exercício quando você sentir necessidade, tá? Então, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro. Hoje a temática que eu separei é sobre maturidade emocional, né? Para mim, essas últimas semanas, né, desde que começou dezembro, final de novembro para dezembro, foram de muitas emoções, né? Então, eu achei muito interessante trazer algum tema relacionado à questão emocional e principalmente à maturidade emocional, né? Porque maturidade emocional é algo que todo mundo necessita, mas poucas pessoas adquirem, né? Então, a gente está buscando todos os dias, de todas as formas, essa tal da maturidade emocional, né? E a nossa vida, querendo ou não, indiretamente, ela nos oferece oportunidades para que a gente tenha ou desenvolva, ou pelo menos perceba que precisa desenvolver maturidade emocional, tá? Então, o exercício de hoje vai ser voltado para isso. Mas antes disso, eu gostaria de falar qual a importância da maturidade emocional, né? Que muitas pessoas entendem, mas não sabem muito bem por que eu preciso ter maturidade emocional, né? Então, a maturidade emocional, ela não vem da escola, ela não é ensinada para gente em nenhuma instituição de ensino, né?
A escola ela nos educa cognitivamente, intelectualmente, mas as emoções ela ainda falham um pouquinho. Né? Algumas escolas ainda tentam, tem alguns projetos, tem psicólogos, né? Mas não é o foco da nossa educação. Pelo menos, né, na minha geração, eu tenho 30 anos, né? Então, a minha geração, eu não tive nada sobre educação emocional na minha escola. É muito pouco, muito raro. Então, eu imagino que é de vocês também não. Então, a gente vai entrando na vida, crescendo, nos tornando adolescentes, adultas, sem entender muito bem o que é essa maturidade. Né? E a vida nos pedindo maturidade. Né? Então, isso gera, quando a gente não tem, gera muito sofrimento, né? Porque muitas pessoas não entendem que a vida, ela, por exemplo, os percalços, né, as dificuldades, os conflitos, eles vêm para a gente amadurecer, para nos ensinar alguma coisa. Se a escola não ensina, a vida vai ensinar. Então, a vida ensina a gente buscar a maturidade emocional, né? E a primeira instituição que nos ensina, entre aspas, né, inconscientemente, sobre maturidade emocional é a nossa família. Né? Então, se a gente tem pai, mãe, tios, uma família de uma certa forma equilibrada emocionalmente, a gente tende a dar continuidade a isso, né? Porque vai passando inconscientemente, energeticamente, biologicamente, né? Todos esses aprendizados para a criança. Então, os pais que têm maturidade emocional tendem a passar isso para seus filhos automaticamente. Aqueles que não têm maturidade emocional também passam isso para os seus filhos. Então, se tem mães muito ansiosas, pais muito estressados, ou até mesmo mãe e pai depressivos, né? Isso vai sim reverberar, infelizmente, nas crianças, né? Então, são crianças que crescem com essa dificuldade de entender as emoções. E por isso que faz muita importância para a gente, né? Quando a gente é adulto, quando a gente cresce, a gente pode responder pelos nossos atos, escolher, né? O que a gente vai querer na nossa vida. É muito importante que a gente escolha a maturidade emocional, né? Se os nossos pais não têm, se a nossa família não tem, que eu escolho a partir de agora desenvolver isso na minha vida para que, se eu tiver filhos, se eu tenho filhos, né, ou se eu vier a ter, para quem não tem filhos, né, no caso, no meu caso, eu ainda não tenho, né, mas se eu vier a ter, eu posso, sim, dar a essas crianças, as próximas gerações, a oportunidade de um melhor desenvolvimento emocional, tá? Então, começa na família. Muito importante os pais, a família ter esse equilíbrio, né? E aí passar para as suas crianças. Porém, né, a maturidade emocional também depende da nossa experiência de vida, né? Então, a partir do momento em que eu experiencio dificuldades ou desafios, eu enfrento desafios, né? Eu posso fazer daquilo um momento de aprendizado, entender o que eu vivi, entender o que eu senti e ali transformar aquilo tudo em consciência, né, para que nas próximas vezes eu possa modificar o meu comportamento. Né? Então, é muito claro que a vida vai ensinar aquilo que os pais não ensinou e aquilo que a escola não ensinou. Então, se eu tiver na vida, a todo momento, fugindo das experiências, no modo fuga, né? Eu não vou estar, de fato, aprendendo com essas vivências, né? Por mais difícil que seja passar por alguns momentos, né? Aquilo sempre pode vir para o nosso aprendizado, tá? Então, as vivências são muito importantes para o nosso desenvolvimento emocional, nossa maturidade emocional.
né? Claro que se eu consigo olhar para essa vivência, né? Entendendo a dor, acolhendo a minha dor, ah, e analisando o que que essa vivência tem para me ensinar, eu consigo tirar, né, algo positivo dali, tá? Por mais doloroso que ela seja, né? Isso a gente pode falar também com relação aos traumas, né? A gente tem muitas pessoas, é muito comum, né, termos traumas em nossas vidas. Então, assim, é muito importante que você não fique no vitimismo, no nossa, eu fui traumatizada, isso aconteceu comigo, eu sou uma vítima dessa sociedade, de, enfim, né, de fulano de tal. Se você ficar nesse discurso da vitimização, você não se responsabiliza pelo que você sente, você não experiencia e não tira algo a ensinar daquilo, né? Então, assim, pode ser muito doloroso o que você está vivendo, né? Mas sempre é possível tirar algo a ensinar daquilo ali, tirar algo positivo daquilo ali, né? Se você se acolhe, se você se entende, acolhe a sua dor, seus sentimentos, suas emoções, e escolhe a partir dali. Eu não sou mais vítima, eu escolho hoje não sofrer mais por isso, né? Então você se responsabiliza e você pode adquirir dali uma maturidade emocional, tá? Então a gente sempre precisa lembrar que nós seres humanos não somos uma caixinha fechada que sempre vai ser daquele jeito. Não, a gente tem uma capacidade imensa de transformar as coisas que acontecem na nossa vida, né? E dentro e fora, tá? Então é muito importante sair desse discurso da vitimização. E a maturidade emocional, ela atinge todas as áreas da nossa vida, né? Então, se eu adquiro a maturidade, isso vai reverberar em todas as áreas, né? Na área dos relacionamentos, de trabalho, né? Na carreira, familiar, né? Em todas as áreas da minha vida. Então, é muito importante eu adquirir isso, porque em qualquer área da minha vida vai existir desafios. Vai existir momentos em que eu vou ter que entender o que eu sinto e que da melhor forma possível eu possa agir a partir dali, né? Pois existem muitas pessoas que são inteligentes de forma acadêmica, né? Que sabe escrever muito bem academicamente, falar muito bem, palestrar, mas emocionalmente elas não adquiriram essa maturidade, né? Então, fica muito incongruente eu ser, por exemplo, né, uma professora ensinando de psicologia e a tratar pacientes, mas eu não tenho nenhuma maturidade emocional em me tratar, né? Infelizmente, na faculdade de psicologia, a gente encontra muitos professores dessa forma, e eu encontrei muitos professores dessa forma, né, e que de fato adoeciam o aluno muito mais do que passava conhecimento para o aluno, né? E professores de psicologia, olha que interessante, né? Porque a carga acadêmica, ela meio que cega as pessoas, né? Fica ali, eu sou completo academicamente, mas emocionalmente falha muito, né? Então, assim, é muito importante esse laço entre o intelectual e o emocional, né? Lembrando que a inteligência, ela não se diz apenas, né? Não significa apenas algo acadêmico, mas sim um conjunto de habilidades de experimentar, né? Habilidades que a gente adquire, né? De experimentar a vida de forma mais qualitativa, né? Então, a gente é inteligente quando a gente adquire uma habilidade para que a gente experimente a vida, né? De forma qualitativa, ampliando uma percepção dessa vida, né? Do que está acontecendo na nossa vida. Então, isso é inteligência, seja ela emocional, intelectual, social, e etc. Tá? Então, a principal característica de uma pessoa que tem maturidade emocional é se responsabilizar, se conscientizar do que está sentindo. Né? Então, eu me conscientizo do que eu sinto, aquele sentimento que é meu,
e eu me responsabilizo por esse sentimento que é meu, né? Então, isso é a primeira chave da maturidade emocional, porque eu não posso mudar aquilo que eu não me responsabilizo, né? Enquanto eu disser assim, aquela pessoa que está me deixando com raiva, o meu marido que me deixa triste, é o meu chefe que me deixa estressada. Enquanto eu estiver apontando para o outro, eu não me responsabilizo pelo sentimento que é meu. Tem uma música muito interessante é cantada pela Marisa Monte, que diz assim: se ela me deixou, a dor é minha e não é de mais ninguém. Né? Eu não sei qual é o nome dessa música, mas essa frase marcou muito, porque ela diz assim: se ela me deixou, não fala de um abandono, né? Se o outro me deixou, a dor é minha, não é de mais ninguém, né? E ela me deixou, mas a dor ficou. Então, não é ela, não é a outra pessoa que me fez sentir dor. A dor, ela é minha. Eu tenho que me responsabilizar por essa dor, né? Então, como diz na música, né? É olhar para essa dor, olhar para esse sentimento, olhar para essa emoção e entender que ela é sua. A raiva que você sente do seu chefe é sua, né? A frustração que você sente da sua família, dos seus pais, do seu namorado, do seu marido, é sua. Então, o que que você faz com o que você está sentindo, com o que é seu, né? Isso é a primeira chave da maturidade emocional. O que você faz? Se responsabilizar por isso, tá? Então, é nessa pegada que eu estou falando aqui com vocês que o exercício tem, que é o objetivo do exercício, né? Para que a gente se responsabilize pelo que a gente está sentindo. Primeiro, se conscientizar do que está sentindo, se responsabilizar para daí escolher mudar, né? São as três, é como se fosse um caminho, um direcionamento, né? É a conscientização, a responsabilidade e a mudança, né? O que eu escolho a partir dali, tá? Então, vamos lá para o exercício. Pega papel e caneta, anota, para que você faça durante essa semana esse exercício, tá bom? Então, nosso exercício, eu quero que você comece respirando bem profundamente, de olhos fechados, para você primeiro centrar no seu corpo, né? No seu aqui e agora, né? Então, faça algumas respirações profundas, se conecte com você no aqui e agora. Por isso é importante que você feche os olhos, para que nada se distraia e você realmente consiga centrar a sua mente no aqui e agora, tá? E aí, aqui e agora, eu quero que você perceba o que você está sentindo agora, o que você está, como é que está seu corpo, o que você está sentindo. Diante disso tudo que você ouviu anteriormente, que eu falei, né? O que que veio como sentimento, lembrança, emoção, né? Perceba isso, tá? Então, quero que você comece esse exercício dessa forma, tá bom? E aí, tente lembrar nesse momento os 3 últimos dias, contando com hoje. Se você for fazer esse exercício hoje, dia 10/12, tá? Então, lembre dos últimos 3 dias, contando com hoje. Nos últimos 3 dias, tente recapitular. Quais foram os sentimentos mais presentes na minha vida nesses últimos 3 dias? Foi tristeza, foi raiva, foi angústia, foi frustração, foi culpa. Quais foram os sentimentos mais presentes? Anote todos os sentimentos que vierem à sua mente, tá bom? E aí você vai anotando, lembrando, leva um tempo para que você lembre, isso é muito importante, tá?
que você relembre, porque eu vou querer que você perceba qual é o sentimento mais presente. Foi, você percebe que sentiu três sentimentos, né? Ou três emoções: raiva, medo e frustração, por exemplo, né? Qual foi o que estava mais presente? Poxa, eu percebo que ficou mais presente o medo, muito presente. Os 3 dias eu senti muito medo. Então, é esse sentimento que a gente vai trabalhar nesse exercício de escrita expressiva. Bom, então essa é a primeira parte do nosso exercício para que você escolha de fato aquela emoção que você necessita trabalhar agora, tá? Primeira parte é essa. Na segunda parte, eu quero que você pegue seu caderno, pegue sua agenda, lápis, caneta, né? Seus instrumentos da escrita. E você pode fazer em um ambiente tranquilo, se você tiver privacidade, né? Muito importante você lembrar disso. Um ambiente tranquilo, que você se sinta confortável para escrever. A escrita é uma expressão livre. Ela só vai funcionar se você escrever livremente, tá? Então, se você encontrou o lugar certo, o horário certo, sente-se, pegue seu caderno e eu quero que você faça como se fosse um diário, escrevendo, descrevendo, contando, como se você estivesse contando para a folha de papel o que você vivenciou, tá? Pensa que a folha de papel é seu melhor amigo, certo? Ou melhor amigo, enfim. E conte para a folha de papel, escrevendo na folha de papel, o que você vivenciou. O que foi que você viveu que você sentiu medo? O que foi que você viveu que você sentiu raiva? E descreva tudo o que aconteceu, como se você estivesse escrevendo num diário. Esse exercício é mais ou menos isso, como se fosse um diário, né? Querida amiga, hoje eu senti medo, foi assim, 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 né? E vai escrevendo, descreva a situação na folha de papel, tá? E aí, a partir do momento que você for escrevendo, tente perceber o que você está sentindo, tá? Perceber o que vem na mente, o que vem no seu coração, certo? Você pode ir além se você quiser aprofundar um pouco mais, certo? Mas o exercício é apenas você descrever o que você sentiu. Se você quiser ir além, você pode ah, expressar um pouco mais do que sentir. Por exemplo, o medo me fez sentir. Você pode desenvolver as reações físicas que o medo apresentou no seu corpo, né? Quando eu senti medo, eu fiquei muito suada, meu coração bateu muito forte. Então você pode descrever o que de fato aconteceu no seu corpo, tá? Isso é muito importante porque você vai conhecer o que aquele sentimento, o que aquela emoção faz com você, né? Então, toda vez que eu sinto medo, acontece isso. O coração palpitando rápido, eu fico muito suada, eu me sinto tonta. O que vier, perceba, escreva, tá? Esse é o exercício, mas eu também vou mandar para vocês um bônus, né? Que é muito mais para escrita terapêutica e não expressiva, né? Nós, na Gestalt Terapia, eu aprendi uma técnica que é a completar sentenças, né? Eu aprendi na formação que eu fiz de Gestalt Terapia com uma professora maravilhosa, que é a Maria do Carmo. E aí ela utiliza muito essa técnica de completar sentenças e também pode ser vinculada à técnica de escrita terapêutica, né? Então, vou mandar um PDF não, uma imagem para vocês com as sentenças para vocês completarem, tá? É mais ou menos assim. Quando eu sinto medo, aí você escolhe a emoção que vocês desenvolveu na escrita, né? Quando eu sinto medo, acontece, aí você completa, né?
E aí, no exercício, o intuito é que você, a partir do momento que você completa as sentenças, você vá se dando conta e se responsabilizando pelo que você está sentindo, tá? Porque as sentenças, elas vão te levar, no final, para a responsabilização e vai te direcionar para uma ação que você precisa fazer, que você mesma vai identificar. Não é ninguém que vai dizer o que você tem que fazer, não. Você mesma vai identificar qual é a ação que vem depois que você se responsabiliza pelo que você sentiu, certo? Então, essa primeira parte é o exercício de escrita expressiva, em que você vai fazer um diário do que você sentiu, descrevendo o que você sentiu na folha de papel, e em seguida você vai fazer o exercício de completar as sentenças, que eu vou compartilhar com vocês no grupo, tá certo? E a partir do exercício de completar as sentenças, você vai terminar com uma ação ou um comportamento que vai te direcionar para a mudança que você precisa, tá bem? Então, eu espero, no fundo do meu coração, que esse exercício, essas dicas te ajude a adquirir a maturidade emocional na vida de vocês. Lembrando que é uma jornada, é uma descoberta, é um aprendizado constante, porque eu posso ter adquirido a maturidade emocional, por exemplo, estar aqui falando com vocês, né, em um momento de que anos atrás eu era muito tímida, né, e que eu não conseguiria nem estar aqui, né? Então, eu consegui ter a maturidade emocional para estar aqui, mas outras coisas na minha vida eu não adquiri. Então, eu posso direcionar esse exercício para aquilo que eu gostaria de adquirir. Eu quero ter mais maturidade emocional para lidar com meus familiares, né? Com algumas pessoas da minha família que mexem muito comigo. Então, direciona esse exercício para isso, né? Direciona para o que você sente necessidade. Vai trabalhando aos pouquinhos, tá? Tendo muita paciência com você mesma, porque é um processo que pode demorar um pouco, tá bom? Então, pessoal, esse foi o exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que você pratique, tá? Lembrando que você pode colocar todos esses exercícios na caixinha, né? Para que você, quando sentir necessidade, realizar ou compartilhar com alguém que você sinta que está necessitando de maturidade emocional, que foi o nosso tema de hoje, tá bom? Então, fica aí para essa semana inteira, para você praticar a sua maturidade emocional e contar para a gente, né, como foi a sua experiência, se você sentiu dificuldade, se não sentiu dificuldade, o que você percebeu, tá? Compartilha com a gente, porque é muito importante para mim saber se vocês estão fazendo os exercícios, o que vocês estão aprendendo, né? Porque eu aprendo também com as experiências de vocês, tá bom? Então, meninas, um abraço bem forte e até o próximo domingo.